Aqui é o Carlos falando, seu professor de História do Brasil. E hoje nós vamos trazer uma aula bem interessante que é sobre Canudos e contextualizar dentro da situação política do Brasil, trazendo aí a transição para o poder civil. Porque, primeiramente, é colocar dessa forma, uma transição para o poder civil. O período em que ocorre ali a revolta de Canudos, ela está no contexto em que estávamos na nossa primeira república, no caso a República Velha, ou República Oligárquica, como alguns chamam. E se é república, a gente já entenderia que sim, estamos dentro de um contexto civil, mas não. A democracia, né, entre várias aspas, considerando a diferença dos conceitos de democracia que a gente tem hoje para o da época, e a gente vai falar sobre isso durante a aula. E essa questão da transição, ela se encontra justamente por quê? Porque nós teremos entre o período do início de Canudos com o presidente, que a gente vai ver que é o presidente Prudente de Moraes, lá em 1894, e o fim do Império. Esse espaço que há entre esses dois períodos é justamente o que se entende, o que se chama, o que se convencionou nomear República de Espada, República da Espada. E essa República da Espada, ela se caracteriza por esse nome porque ela teve como seus principais representantes os dois primeiros presidentes da história da República do Brasil, República Federativa, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal, ou seja, a gente já tira aí que ele é membro do Exército, e o Marechal Floriano Vieira Peixoto, também um membro do Exército, um marechal. E por eles terem um caráter muito autoritário, isso fica como uma figura primordial que estampa a imagem dessa República da Espada. Dentro desse contexto da República da Espada, a gente tem que considerar o seguinte: o Brasil ele estava dando seus primeiros passos no sistema republicano após o golpe republicano de 1889, coisas como a abolição da escravatura, inclusive da escravização de pessoas negras descendentes de africanos, ela era uma coisa recente, era uma coisa que não estava habituado ainda, considerando que isso ocorreu em 1888. E o que acontece? Tanto é uma coisa muito diferente que ela tem uma inexpressiva participação do povo. O povo ele não participou ativamente desse processo de transição do Império para a República. Algumas diferenças elas vão ser muito contrastantes com o que era tradicional até então, como por exemplo o Estado ele passa por meio de uma transformação em que ele não tem mais uma religião, ou seja, o Estado ele já não é mais tão próximo da Igreja Católica como era, inclusive por alguns atritos que ocorreram, inclusive dentro do período do Império, com Pedro II, e o Estado ele passa a ser laico. O Estado laico, é bom salientar, ele não é um Estado ateu, não é que ele só não toma um partido, assim, digamos, uma religião como a sua religião oficial. E outra coisa que aparece, já que houve a cisão do Estado com uma coisa que surge, né, com a cisão do Estado e a Igreja, é a necessidade da instituição do casamento civil. Pois bem, como eu estava falando, a questão da República da Espada, ela vai deixar uma série de heranças para o presidente Prudente de Moraes lá em 1894. Mas o que acontece antes? Nós temos a instituição
de certas formas de relação política dentro do Brasil. Por exemplo, o coronelismo ele tem fortes raízes nesses primeiros anos já da República, certo? E o que acontece, de uma forma bem breve, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, ele é instituído de forma provisória. Ele era um governo que era mantido ali para até que fosse fundamentada a Constituição, que será terminada lá em 1891, que é também o ano em que ocorre a primeira eleição e é uma eleição direta, diferentemente do que temos hoje. A eleição ela tinha os candidatos para presidente e vice-presidente separados, e dentro dessa República da Espada nós vamos ver muitas revoltas, inclusive a Revolta Armada, que é uma repercussão desse envolvimento militar, que a Revolta Armada ela é proveniente de membros da Marinha, certo? Da Marinha que ela ainda não era tão bem vista quanto o Exército, mas é um atrito lá, para ser breve, é dessa forma que ocorre. Há também a questão do encilhamento, que foi difundida a partir de um movimento econômico mal calculado pelo então ministro da Fazenda, o Rui Barbosa. Aí tem a segunda revolta armada, temos a revolta federalista, entre outros acontecimentos. Inclusive essas revoltas elas surtem efeito no setor econômico. Por quê? Porque o governo ele tem que entrar com certo recurso para poder abafar essas revoltas, certo? Inclusive a eleição em 1991 ela teria novamente o Marechal Deodoro aí para manter a sua presidência, só que em relação a essas revoltas e tudo mais, em 1891, no fim de 1891, inclusive, meio para o fim, ele renuncia e o Floriano Peixoto assume. E é por isso que ele deveria organizar uma outra eleição, só que ele também tem esse teor autoritário, como eu já falei, e ele mantém-se na presidência com alguns discursos de que a República não seria bom para a República no momento, fazer tudo isso, esse processo tão repentinamente, certo? E o que acontece? Passa esse período de autoritarismo muito forte. E nós temos a eleição em 1894, em que o presidente Prudente Moraes ele é eleito. Ele é o primeiro presidente civil na nossa história, por isso a gente tem essa questão da transição para o poder civil. Deixamos os militares de lado e tentamos algo novo, né? Entre aspas, a gente vai ver que há muita resistência ao presidente Prudente. E, inclusive, é uma questão interessante e engraçada de se imaginar, e a gente vê ainda hoje, porque é o seguinte cenário. O Brasil ele era um país ruralista. E alguns que eram contrários, ou seja, os florianistas, para dar nome aos bois, eles eram contrários à eleição do presidente Prudente. Ele tinha sido eleito por voto direto e eles costumavam chamá-lo, inclusive durante a campanha, de Biriba. Biriba era um termo que ele denotava um caráter campesino, de que você era uma pessoa do campo, você era uma pessoa rural. Só que a maior parte do país ela era rural. Inclusive pessoas que moravam no campo não queriam um presidente ruralista. Ruralista, entre aspas, né? A eleição aí, como a gente sabe, é direta e o voto não era secreto nessa época. Mas a eleição direta é interessante notar que ela não seguia os mesmos parâmetros que a gente tem hoje em dia. Na época só votavam homens maiores de 21 anos e que soubessem ler e escrever. Isso daria aí cerca de
Acho que se muito fosse 10% ou 15% da população poderia votar. Porque eliminava-se muitas pessoas, muitos estratos sociais. Então, a gente vai ter também uma característica muito forte no presidente prudente, voltando para o contexto, que ele tem esse caráter bastante republicano. Ele era constitucionalista, ou seja, a Constituição era a Bíblia do novo Estado, o Estado laico, para o presidente prudente. Em 1895, aconteceu uma coisa interessante, porque durante todo o período presidencial do presidente prudente, ele vai ter essa oposição forte. E uma dessas oposições, ela estava centrada em São Paulo. E o presidente de São Paulo, porque se chamava presidente, o que a gente entende hoje por governador do estado de São Paulo, ele organiza batalhões para depor o presidente prudente. Só que ele acaba com seu teor ali republicano de poder, de tentar fazer a conversa, a articulação, ele consegue dissuadir muitos dos grupos, como é o caso deste aí, do Bernardino de Campos, que era o presidente do estado de São Paulo. A oposição florianista, ela estava presente dentro do governo. Por quê? Porque o presidente prudente, ele se viu, de certa forma, obrigado durante o período eleitoral, a apoiar o seu futuro vice, que viria a ser o Manuel Vitorino, que ele era florianista declarado, só que o presidente prudente ele já tinha essa imagem negativa por ele não ser um membro do exército. Ele não tinha esse caráter de rigidez que, à época e ainda hoje, a gente pode fazer um paralelo, temos um apelo muito forte pelo autoritarismo, pelo forte posicionamento militar. Uma das coisas que ele fez durante o mandato, algumas coisas na verdade, que vão chegar a impactar ainda mais com essa imagem negativa que ele tinha frente a algumas das pessoas, é que ele começou a negociar com aqueles revoltosos federalistas, os membros da revolta armada, o que seria diferente no caso de Floriano Peixoto ou do Marechal Deodoro. Eles iriam para a batalha, eles iriam enfrentar de frente, com força, os revoltosos. E o Prudente de Moraes não, ele tentou articular, ele tentou ir pelo caminho da diplomacia. E ele conseguiu, inclusive. Tanto é que ele reatou relações democráticas com Portugal, que haviam sido desfeitas durante o período do Floriano Peixoto, por relações com a questão da revolta armada, e também ele entrou em acordo com os ingleses e conseguiu de volta uma ilha, que é a Ilha de Trindade, em 1896. Isso aí já bem perto a gente entrar nessa questão de Canudos. E como é que ele conseguiu realizar todas essas ações se ele tinha uma forte oposição? Ele afastou bastante dos militares do centro político, que à época era o Rio de Janeiro, que era a capital. Ele tirou militares de cargos que ele considerava como que eram civis, no caso, ou seja, militar na lógica dele, constitucionalista, republicano, não deveriam estar naqueles cargos. E o que ele fez? Ele os afastou. Vetou o aumento do contingente militar quando foi solicitado, porque ele já entendia que tinha bastante militares, já era suficiente, e talvez também, a gente pode até supor, a gente pode fazer uma pesquisa mais a fundo depois também, seria também um movimento político dele, porque se ele tinha esse enrijecimento pelo lado dos militares, essa oposição, ele não ia querer que eles fossem aumentados, tanto em número quanto ideologicamente. E também ele remanejou militares da região ali do Rio de Janeiro,
do Palácio do Itamaraty, alguns que tinham certa influência, ele remanejou eles para estados mais longe da sua zona de influência, certo? E ele herdou também alguns problemas que ele tinha, a questão das fronteiras com a Argentina, que ainda não eram bem definidas, ainda tinha algumas disputas, e ele consegue, após todos esses movimentos, as suas ações diplomáticas, ele consegue fechar essa questão das fronteiras com a Argentina de uma forma diplomática. Então, como eu estava falando, em 1896, ali após todos esses 7 acordos que ele fez, em novembro de 86, já no fim do ano, ele é afastado por questões da sua saúde, que ele tinha problemas renais e ele não tinha condições de estar mantendo a sua presidência, as suas atividades presidenciais, melhor dizendo. E com isso o Manuel Vitorino ele assume. É um período curto que vai de novembro de 86 a março de 97. Se eu estiver contando errado, 5 meses. E ele assume e ele faz uma série de mudanças mesmo num período tão curto. Por quê? Ele nomeia novos ministros, ele chama aquele pessoal que era da sua cúpula para mais perto dele. Ele transfere o palácio, que era no Itamaraty, para o Palácio do Catete, no caso a residência presidencial. E no seu período, seu período de breve de presidência, digamos assim, ou presidência interina, tem início a Guerra de Canudos, ou seja, o contexto, na verdade, do que aconteceu em Canudos e posteriormente sua guerra. O que é que acontece? Canudos, para já entrar no ponto final do nosso vídeo, da nossa aula, que já está bem longa, Canudos ela tem uma receita de bolo, digamos assim, né? O que é que acontece? Após a abolição da escravidão, a maior parte da população, que no caso agora era a população brasileira, era formada por negros libertos. E essa população ela não teve nenhum aparato, nenhum projeto político, nenhum projeto social que abarcasse, que agregasse esse povo, que os incluísse dentro da sociedade brasileira como um todo, agora mais heterogênea, certo? E o que acontece? Essas populações elas debandam para os sertões, elas procuram viver de alguma forma e elas estavam muito atreladas àquela figura do coronelismo, certo? Que eu falei, ao coronel, que era na verdade um latifundiário, possuía terras e ganhava esse título, porque a gente sabe, e quem não sabe seria bom dar uma pesquisada, provavelmente vamos sair com algumas aulas sobre isso, sobre o coronelismo, e a gente vai entender o porquê dessa relação tão forte. Mas de uma forma geral, o coronel ele tinha sua influência no cenário político em relação a essas pessoas às quais ele tinha esse contato direto, os sertanejos, as populações mais pobres de uma forma geral. E só que essas populações elas se viram abandonadas e pior do que abandonadas, elas se viram exploradas também, certo? Elas se viram exploradas por essas figuras de coronéis e muitas vezes elas tinham 3 opções de lidar com isso: a imigração, elas iam para outro território, procuravam novas formas de vida, procuravam até áreas em que pudessem cultivar, inclusive criar animais, algo que desse a sua subsistência. O banditismo, que no caso do Nordeste a gente conhece muito bem, é o caso do cangaço. E o messianismo. O messianismo que ele traz uma proposta, não que todos os sertanejos fossem um personagem messiânico que propagasse o messianismo, mas ele vivia aquilo de alguma forma e aquilo alterava a sua lógica social. E o que acontece? Dentro desse contexto, vai surgir uma figura muito importante para resgatar, digamos assim, esse sertanejo desse caso, que
que é o Antônio Conselheiro, que ele pode ser considerado um líder carismático, certo? Que ele trazia a palavra de Deus e também ele trazia uma relação política dentro da sua palavra, da sua propagação da palavra. Ele entendia e pregava que o Estado ele tinha que estar junto com a igreja. Ou seja, aquela questão do Estado laico que eu disse que ia se reverter mais na frente da aula, ele realmente surge, ou seja, mais dentro da figura do Antônio Conselheiro. Ou seja, o Estado para ele não poderia ser laico, ele tinha que ter uma filiação religiosa. E também ele pregava o fim dos impostos, que é uma coisa que a gente sabe que política e economicamente está intrínseco. E isso vai começar a mexer um pouco com os brios dos coronéis e posteriormente vai chegar até a federação, certo? Esse líder, o Antônio Conselheiro, ele começa a emigrar pelo interior do sertão da Bahia, certo? E em algum momento eles se situam ali em um ponto do interior da Bahia e começa a formar um povoamento, que mais tarde seria conhecido como Belo Monte, e chegaria a ter cerca de 25 mil habitantes. Só que essa palavra do Antônio Conselheiro, ela, como eu já disse, ela influenciava um pouco na política, um pouco ou bastante, na verdade, e ela gera uma certa revolta em alguns personagens, coronéis e outros, e eles começam a fazer uma série de barramentos de oposição à figura do Antônio. Tudo isso dentro do contexto em que o presidente Prudente estava ausente e a gente tinha o Manuel Vitorino, que era uma figura mais rígida. E o que acontece? Surge um boato, alguns dizem que é boato, alguns dizem que é fato, de que foi solicitado por membros desse povoamento de Belo Monte uma entrega de madeira para construir algumas casas do assentamento. Outros dizem que foi para o templo do Antônio e que o Antônio ficou muito furioso porque os coronéis barraram e também alguns dizem que o dono da madeireira não gostava muito do Antônio e, enfim, essa madeira não é entregue mesmo após o pagamento. E isso gera insatisfação, geraria, segundo a história, insatisfação no Antônio Conselheiro, e ele teria dito que iria buscar tudo à força e que ele teria aquela madeira a todo custo, com as suas pessoas que o seguiam e iriam tomar, e toda aquela questão de uma revolta, de uma desordem que seria proporcionada pelo Antônio. E o que acontece, como voltando novamente à questão do contexto do presidente, que então era o Manuel Vitorino, em suplência ao presidente Prudente Moraes, o que é que ele faz? Ele manda uma expedição com 100 soldados armados para combater e dispersar aquele povoamento. O povoamento tinha cerca, eu acho que à época, se não me engano, entre já mais de seus 15 mil, com certeza. E não surtiu efeito, as armas não foram o suficiente e sem soldados eles foram derrotados. Novamente, o Manuel Vitorino, não satisfeito com isso, ele manda uma segunda expedição com 600 soldados, que são derrotados novamente. E na terceira expedição ele manda um contingente de 1.300 soldados, que novamente são escorraçados. Mas o pessoal de Belo Monte, ele não era um pessoal bélico, ele não tinha fortes armamentos. E o que é que explica essa vitória? Eles tinham conhecimento do território, como poucos, na verdade, e eles usaram desse território para criar armadilhas, criar mecanismos de defesa. Se a gente der uma pesquisadinha na internet, a gente vai ver algumas imagens deles formando barricadas e outras coisas, outras formas de defesa.
E esses 1.300 soldados, eles foram derrotados, e isso tomou uma proporção enorme, porque 3 expedições, cada vez uma maior do que a outra, e nunca dava certo, nunca conseguiam derrotar pessoas, como posso dizer, simplórios, rurais. E o que acontece? O presidente Prudente, ele está saudável novamente, e ele reassume a sua presidência, e ele já está dentro daquele contexto em que não tem volta. A questão da revolta, a guerra de Canudos já era uma realidade, e apesar de todo o seu caráter republicano e diplomático, ele não poderia, digamos, dar para trás e mostrar fraqueza dentro daquela lógica que a gente já colocou aqui, de que o presidente ele descendia daqueles 2 primeiros que eram rígidos, que eram fortes, firmes, e também tinha a figura do Manuel Vitorino e dos florianistas fazendo essa pressão sobre a necessidade de dissuadir esse Antônio Conselheiro e seus seguidores. E o que acontece? O presidente Moraes, ele manda uma 4ª expedição muito mais forte, com metralhadoras e fuzis e outras armas quaisquer que imaginem, bombas, coquetel molotov e tudo mais que a tecnologia lhes permitia à época, com 10.000 soldados. Desses 10.000, 4.000 foram mortos, e aí fica provado realmente o afinco, a garra que aquelas pessoas tinham em defender, não colocando juízo de valor se estavam certos ou se estavam errados em seu posicionamento, mas a gente tem que entender que o que ocorreu não foi exatamente uma guerra, foi propriamente um massacre, porque dentre esses 25.000 habitantes que Belo Monte chegou a ter, 30.000 entre alguns cronistas da época, inclusive o Euclides da Cunha em Os Sertões, eram crianças, eram mulheres, eram famílias, eram idosos, eram pessoas com deficiência, eram pessoas comuns. E elas foram massacradas, essas famílias foram massacradas inteiras praticamente. E chega ao ponto em que eles conseguem invadir a cidade, destroem, matam a maioria dessas pessoas, e é uma chacina realmente. É uma mancha na história que, apesar disto, ela teve sua celebração há alguns meses depois, ou semanas, se eu não me engano, que era uma celebração pela vitória. E só que o que acontece? Um líder florianista, segundo alguns também, ele, no meio daquela celebração em que o presidente Prudente estava presente, o Vitorino e todos os ministros, entre eles o ministro da Guerra, esse florianista ele invade à frente do presidente Prudente, puxa uma arma, e na hora que ele mira para o presidente Prudente, o ministro da Guerra ele interfere, empurra essa pessoa que estava ali para fazer o atentado e entra em luta corporal com ele. Só que essa pessoa também tinha uma faca e esfaqueia o ministro da Guerra, e isso gera todo um clima muito tenso ali em 1897. Já tinha acabado a guerra há pouco tempo de Canudos, e no meio da celebração, novamente, eu não entendo por que celebrar, mas enfim, estou colocando um contexto aqui mais atual, uma perspectiva atual, aliás. E o que acontece? O presidente Prudente ele vê uma questão oportuna, republicano que político que ele declara um estado de sítio sobre essa situação, porque essa história ela continua como uma imagem, uma sombra durante todo o final, até o final do mandato dele. E no mais, eu peço que vocês se inscrevam no canal, indiquem aos seus colegas, compartilhem,
dê o gostei aí e até a próxima. Muito obrigado.